Boa tarde a todos. Boa noite, bom dia, sei que vai estar feito esse vídeo. Vamos dar continuidade, nossos estudos. Desta feira vamos tratar, que nós estamos agora em pauta, o racionalismo cristão, espiritualidade, a verdadeira espiritualidade. Então vamos ver um tema muito importante hoje, se diz a verdade, A verdade diz que é real, o que é certo, puro e autêntico, o que é genuíno, fiel, sincero e leal. O Criador abrange toda a verdade, onde ela está, não pode permanecer a ilusão, o fictício e o simulacro. Neste mundo de ilusões e fantasias, onde a verdade tem de ser procurada, predominam as falsas aparências. Onde a verdade tem de ser procurada, predominam as falsas aparências. O indivíduo a viver no mar tumultuoso da vida e incerteza. Ninguém pode conhecer toda a verdade, por envolver ela a ciência total em qualquer sentido, mas cada um pode conhecer parcelas importantes dela, na medida do seu entendimento, do seu saber e da sua capacidade espiritual de absorção. O conhecimento da verdade não é negado a ninguém que o procure, porque ela é o mais profundo manancial na vida. Na marcha evolutiva, todos vão ganhando dia a dia maior conhecimento da verdade, na proporção do progresso espiritual que for manifestado. O racionalismo cristão, sendo como é uma doutrina essencialmente espiritualista, expõe a verdade claramente, sem subterfúgios, na divulgação dos seus ensinos. Alguns podem, de início, sentir-se um pouco chocados com a dureza da realidade, mas, diante da sinceridade dos argumentos, acabam se familiarizando com ela e tornam-se, por fim, fervorosos, anelantes do seu conhecimento. Diz-se por aí que a verdade nua e crua dói, quando é apontada, embora para fins corretivos. É assim realmente, mas essa dor é benéfica, cicatrizante e bálsamica, e vale a pena suportá-la pelo bem que faz. Houve um tempo em que se acreditava que a Terra seria chata e que o Sol girava em seu redor, quando a verdade esplandeceu, mostrando que a Terra é quase esférica e gira em torno do Sol. Estabeleceu-se pânico na igreja ditatorial da época, Igreja Católica. Era a verdade contrariada e perseguida pela própria igreja. A teoria verdadeira desse movimento, descoberta por Copérnico, foi condenada pelo infalível Papa Paulo V, que a declarou contrária ao texto das Escrituras Sagradas. Mais tarde, Galileu, também baseado em estudos científicos, confirmou a verdade demonstrada anos antes por Copérnico. E tão graves foram consideradas as suas declarações verdadeiras que lhe valeram as maiores perseguições do clero dominante católico. E em 1632, Galileu reuniu num livro todas as provas da verdade encontradas no sistema de Copérnico, e foi por essa razão condenado à fogueira pela Santa Inquisição. Só escapando desse martírio por sujeitar-se de joelhos a abjurar perante o tribunal inquisitorial a sua pretendida heresia. Não contente com isso, mantiveram-no cativo ou sob rigorosa vigilância até o fim da sua existência terrena. Assim resiste a história a maneira pela qual tem sido perseguida a verdade,
por aqueles que se diziam ou dizem mensageiros de Jesus. Ainda hoje não faltam fanáticos que, como no tempo de Galileu, gostariam de poder levar à fogueira todos aqueles que denunciam a verdade verdadeiríssima da lei das reencarnações, da existência do céu, do inferno e da nulidade do perdão, da inverídica condenação eterna, da imutável lei da causa e efeito e de muitas outras que ofuscam a vista dos ilusionistas do sacerdócio. Aos que gostam de sofisma, poderá parecer combate o que se acaba de relatar, mas é a história que existe o fato, e que a história revela para ser conhecido de todos os que desejam ilustrar o espírito sobre acontecimentos reais do passado. É lamentável que o clero se haja envolvido em casos de tão flagrante injustiça ao condenar cientistas que revelaram a verdade, sendo esta, como já disse, a encapadora de toda a ciência no sentido geral. Neste mundo de vaidosos, presunçosos, atrevidos, de déspotas, fanáticos, mal educados, perseguidores e perturbadores, não se pode dizer sempre tudo o que interessa a verdade com a alma aberta, porque pela falta de compreensão, ilustração espiritual e entendimento, o ódio aflora em almas aparentemente dóceis, que ficaram na história com respeito às atrocidades do clero. Foi a verem queimar viva numa fogueira a inocente Joana d'Arc, que, segundo os clérigos, havia cometido o crime de dizer a verdade ao revelar-se médium, auditivo e vidente. Fenômeno comum na ciência da vida que os ignorantes tomaram como obra de feitiço. Ninguém poderá apagar essa mácula que foi registrada em letras de fogo no grande livro da vida humana. Joana d'Arc foi apenas um instrumento das forças superiores que dela se serviram para empregar a força dirigida com o fim de solucionar um certo problema, assim como o cirurgião aplica o bisturi para resolver o caso patológico de um órgão do corpo em decomposição ou em véspera de contaminação. A verdade, pois, tem sido causa de espantosas deflagrações do espírito humano, quando fortemente escudados nas suas convicções interesseiras, estribadas em nulos conhecimentos espirituais. Nesta circunstância, a criatura costuma fazer um esforço desesperado para manter a capa que abriga o seu ponto de vista e apela para todos os processos, inclusive os indecorosos, a fim de resguardar-se na posição que lhe agrade. As seitas e religiões poderiam dispor, e já não seria sem tempo, de uma parcela maior da verdade, se o seu dirigente estivesse disposto a despojar-se de muitas influências que estimulam a vaidade e lhe dão uma falsa posição na vida que lhe parece cômoda. Assim, tais dirigentes, atendendo a seu gosto, desfrutam com certo aparato de hierarquia terrena e de uma ascendência moral sobre as ovelhas, que os coloca num enganoso pedestal de autoridade. No entanto, a verdade é simples, despretensiosa e, como água cristalina, mata a sede por igual dos que dela se socorrem. Ninguém pode conhecer a verdade somente por ouvir dizer onde ela está.
A verdade se revela por si mesma a cada um, de acordo com o anseio purificante da alma e o esforço que fizer para alcançá-la. Há para isso que ser sincero, leal, verdadeiro consigo mesmo e de manter o desejo de encontrá-la para cultivar sua espiritualização. No racionalismo cristão, apela-se para o emprego do raciocínio como meio de encontrar o caminho certo, à luz da verdade. Os ensinamentos ali divulgados são submetidos fraternamente à razão, criteriosa, com o objetivo de fazer com que cada um veja com os olhos da alma a realidade dos fatos. A verdade sente-se interiormente com o poder da glória e reflete-se na vida por estar em toda parte, inclusive nas leis da relatividade, pois que ela própria é a manifestação dessa e das demais leis. A verdade sublimada, a verdade universal exprime um conceito superior, que se encontra emanado ao supremo grau da inteligência. Contrariar essa verdade pode não ser mentir, vulgarmente falando. Porém, mais do que isso, é violar uma lei, contrapondo-se aos seus desígnios superiores. Quando, com novas demonstrações científicas, uma parcela maior da verdade for publicamente revelada de forma insofismável, os incrédulos de hoje se verão obrigados a recuar em sua pirrônica resistência, idêntica do apóstolo Tomé, e aceitar a vida no seu verdadeiro aspecto. Então, neste caso, também os religiosos que se dizem cristãos e que, apegados a textos vetustos de origem duvidosa, se recusam a praticar dos novos surtos de espiritualidade. É a verdade que, revelando novos painéis que focalizam a vida espiritual, liberta o ser das peias do materialismo. O indivíduo nesses quadros contempla, com a realidade desejada, o panorama que convém seja conhecido para o seu maior desenvolvimento, sendo necessário, no entanto, não fechar as janelas da alma a essa luz, para que a sombra do desconhecimento seja removido. Tudo quanto é material tem duração efêmera. Pode ter de passar pelo processo das transformações, de onde se conclui que estreitar os laços do materialismo para se aprender a eles é propositalmente deixar-se levar pelas vagas embriagadoras da irrealidade. A verdade que é eterna está sempre em campo oposto ao do materialismo. E procurá-la é elevar-se acima dos gozos entorpecentes, para agir o estar apropriado que é o espiritual. Na tarefa de apontar o rumo da verdade, emprega o racionalismo cristão o melhor dos seus esforços, sem diminuir nem censurar ninguém, por não ter conseguido o curso que nas casas racionalistas cristãs é ministrado. Nelas são oferecidos exemplos, argumentos, ilustrações, fatos históricos, lições oportunas e demais elementos indispensáveis ao esclarecimento. O trabalho tem de ser lento e perseverante, e muitos são aqueles que só, aos poucos e com muito custo, poderão despir-se das roupagens milenares do convencionalismo e do conservadorismo decadentes, pejadas dos adornos condecorativos e nobiliárquicos, para se corromperem com uma leve e simples túnica branca, para se recomporem
com uma leve e simples túnica branca, simbolizadora das virtudes excelsas em que se reflete a pureza da verdade, consubstanciada nos ensinos realmente cristãos. Muito bem, meus amados irmãos, temos aqui um pouco do que é a verdade, né? Então, numa próxima oportunidade, nós vamos dar continuidade a nossos estudos racionalismo cristão, né? E vamos ver outro tópico importante para nós compartilharmos aqui com todos os nossos irmãos. Então, um agradecimento a todos e até uma próxima oportunidade, que assim seja, se Deus quiser. Namastê.